Meta. Além. Noia, mente. Metanoia. Além da mente. Além do pensamento. Mais longe do que estou. Muito mais do que sou. Novas ideias. Novas convicções. Relevância. Plenitude. A busca pelo ideal. Metanoia. Expanda sua mente. Muito bem-vindo, começa agora mais um Metanoia e você está convidado a partir de agora expandir a sua mente. O Metanoia, que é um podcast de uma geração que busca viver uma experiência real com Deus. Meu nome é Lucas Vilches e a gente vai estar junto nessa caminhada. Já te faço um convite, que é um convite muito especial. Curta esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo nas redes sociais, faça com que ele alcance mais pessoas, porque ele é feito para você e para as pessoas que você conhece, para que as pessoas também possam expandir a mente. Se você ainda não ouviu os primeiros episódios, por favor, vale muito a pena, foi muito abençoado e a gente espera que você também goste, se você ainda não acompanhou. Se você já acompanha, bem-vindo de volta e vamos junto nessa caminhada, que você também possa viver uma vida entregue para Cristo. Hoje, o tema é um tema daqueles que... profundo, com muito assunto, daria pra gente ficar alguns podcasts conversando. A gente vai falar hoje de discipulado. E discipulado é um tema que tem muita coisa pra gente falar. Boa parte da mesa hoje aqui já tá com a gente desde o começo. Pastor Felipe Tonasso, bem-vindo de volta. Ou alguma coisa, né? Sexta tarde, noite, o que você estiver ouvindo Depende, agora, exatamente. tem um bom momento, né? E legal estar aqui de novo, acho que vai ser para nós uma caminhada, né? Já terceiro episódio que eu participo, espero estar em vários outros, mas quando não estiver eu sei que vai ter uma turma do bem aqui. E é muito bom poder compartilhar, saber que tem uma galera que vai ouvir isso aqui e que, como na minha vida podcast fez muita diferença, eu sei que vai fazer na vida de muita gente que vai ouvir esse conteúdo. Eu sou fruto de muitos podcasts, faz anos que eu ouço, eu sei que para quem não conhece, talvez seja a primeira experiência hoje, continue ouvindo, vai ser um momento bom com Deus, espero que seja relevante para você esse papo. Discipulado tem ou não tem muito assunto? Sim ou não? Tem muito, né? Acho que o discipulado é o assunto de Jesus, o discipulado é o assunto da igreja, é o assunto da onda. Faz anos que já se fala desse negócio. No Brasil sempre vai e volta as ondas, né? Na igreja, e hoje se fala muito de discipulado. Acho que vai ser legal falar um pouco do princípio, da raiz desse processo aqui. Creio que vai ser edificante. Muito bom. À minha direita, ele, Rodrigo Maciel. Não, mas vai ser sem zoeira. Todo hoje. episódio Hoje rola. Hoje é só o Se Rodrigo tá assim Maciel. já tá melhor, eu já gostei. Todo episódio rola uma menção física sobre você, né? Um carinho, um Sempre elogio. rola, mas Hoje esquece tá- esse assunto, por favor. amor. Por gentileza, vamos Então concentrar tá bom. aqui, porque no podcast passado nós falamos aqui sobre o lance da boboreira aqui, vocês falaram que eu tava errado, mas a boboreira É verdade, tá eu lá. queria Em até Jonas corrigir 4, isso. vamos reparar. Exatamente. Então, mas- Disseram que a árvore era a boboreira. Eu disse que eu não sabia se era uma planta, né? Pessoal, Exato. leia a Bíblia. Fica a dica, leia a Bíblia, Leia porque a era Bíblia. boboreira mesmo. Você Era tá certo, boboreira, Rodrigo, você tá mas- certo. Mas, Tudo bem. mas eu queria só falar, porque a gente teve uma discussão essa semana, que eu achei uma versão que fala que é uma mamoneira. Então, Então, versões... vamos buscar no hebraico. Então, no quarto episódio a gente resolve essa questão. Se é a abóbora... A gente faz um que era sobre uma hebraico. planta. Mas eu tô feliz demais, mais uma vez, de estar aqui compartilhando, trocando essa ideia com pessoas espetaculares aqui. E é bom demais receber e compartilhar mais do reino de Deus aí com os nossos amigos. Essa é a Legal. minha alegria hoje. Obrigado, Rô. E com a gente também o pastor Alexandre Martins, pastor, lidera a juventude na região sul de São Paulo. Pastor, obrigado por aceitar nosso convite. Vai ser uma bênção ter aqui com você com a gente e seja muito bem-vindo. Legal, quero cumprimentar vocês aqui. Já nos cumprimentamos antes, né? Mas é muito bom estar aqui, estou muito feliz. Fico muito feliz em ter a oportunidade da gente poder trocar uma ideia, de ter essa galera que está acompanhando já o podcast, outros que ainda vão acompanhar. Enfim, é satisfatório mesmo, é uma gratificação muito grande para a gente ter essa oportunidade, né? De poder abrir a boca, falar de Jesus, falar das coisas do dia a dia, da nossa vida.
e a cada dia tentar ser mais parecido com ele, né? Mas é muito bom estar aqui, muito legal. Bem-vindo, pastor. Valeu. Bom, Era um sonho antigo, viu? Só atrapalhando. Era um sonho né? antigo a gente fazer alguma coisa, gravar alguma coisa, ter um material para o pessoal ouvir, né? Então, para mim também é bem especial ter você aqui participando. Eu fico feliz demais de ter dado certo esse encontro. Legal, aí. Tonásio. Estou feliz também e eu vejo isso aqui como uma concretização de um sonho, de muitos diálogos que a gente já teve nesse caminho de vida aí e tudo. E meu coração tá acelerado aqui, cara. Essa que é a verdade. calma, respira fundo, vambora. Vamos lá. Discipulado. Quando comecei a pesquisar sobre o tema, óbvio, olhei discipulado e pensei, discipulado vem da raiz discípulo, então para ter discipulado tem que ter um discípulo. Aí eu fui atrás, e eu sempre falo isso, né? Eu vou sempre trazer esse tipo de referência. Sou jornalista, eu vou trazer dicionário, etimologia da palavra, e aí eu jogo para vocês trazerem toda a parte teológica. Discipulado é o estado de um discípulo. E aí eu fui atrás para saber qual que é a raiz da palavra discípulo. E aí vem do latim discípulos, que é aluno, seguidor ou estudante, que vem de uma palavra que é discere, que significa aprender. Essa palavra discere, ela vem de uma raiz dis, que é fora, e capere, que é pegar. Ou seja, o discípulo é aquele que aprende algo que vem de fora. Dá pra gente começar por aí? O discípulo é esse que caminha e pega algo que vem até ele? E aí? Assim, eu vou começar falando, porque eu não falei nos outros ainda, então eu não quis começar, porque sempre começa. Aí a gente se olhou aqui, vai. Eu falei, vai você. Não, eu vou começar aqui. É o seguinte, é interessante essa colocação da gente ver uma semântica, o que significa uma palavra e tal, né? Mas discípulo, na verdade, assim, eu vejo que numa cultura mais antiga era um lance mais comum, né? Eu penso que até na cultura oriental, aliás, a ocidentalização do cristianismo acabou prejudicando muita coisa nesse processo do cristianismo. Porque quando a gente pensa na figura, na imagem do discípulo, o que isso significa, a gente está pensando hoje numa cultura em que, entre aspas, isso não é comum, né? Comum é você ir para a escola, ter um professor, você às vezes é até forçado a aprender ali, coisa que você não sabe nem para que serve, para que você vai usar. Eu lembro quando eu sentei uma vez assim na classe, o professor de matemática explicando parábola lá, né? E interessante que o discípulo também aprende parábola, né? Mas só que eu aprendi a parábola e não sabia nem para que ia servir, né? Então, eu vejo assim que essa cultura que agrega essa palavra, né? Que vem de toda essa consciência do significado, é difícil da gente entender como ocidental, né? Porque o discípulo é aquele que sentava e ouvia mesmo o ensinamento, mas na verdade ele mais que ouvia, ele mais que aprendia. Na verdade, o mestre, o discipulador, derramava a vida dele nesse discípulo, né? Então realmente ele pegava algo que é de fora, de outro, mas ele já pegava isso com a intenção não só de conhecimento, né? Ele pegava isso com a intenção de vivência, né? Com a intenção de querer viver aquele lance. Já era intencional, já. Era intencional e ele sonhava. Essa ideia aí vem, você pega os gregos, por exemplo, Sócrates, Platão, esse pessoal todo tinha os seus discípulos, né? Era muito orgulho poder dizer que você era discípulo de um Sócrates, dos pensamentos, dos filósofos e tal. No Antigo Testamento, a gente tem também uma figura forte de discipulado, assim, alguém que andava junto, né? Alguém que era um discípulo, um aprendiz. Você tem várias parcerias na Bíblia, você tem Elias, Eliseu, você tem Moisés que gasta tempo com Josué. Ou seja, essa figura de alguém que pega a capa, pega a missão e tal. O que o pastor Alexandre está falando, o que o Alexandre comentou aqui agora é o quê? Além desse conteúdo cognitivo, né, para nós hoje falar de discipulado, algo que vem de fora, algo que eu recebo, né, eu não tenho, que o aluno vem da palavra alumine, né, aquele que não tem luz. Então a ideia é que o professor que é a luz derrama sobre o aluno que não tinha luz, né? A etimologia da palavra aluno vem dessa ideia também. Então o discípulo também, só que acho que fica legal a gente já pontuar isso aqui, acima do processo cognitivo, de saber o que ele sabe. O processo de discipulado, o que eu vou pegar de fora no discipulado, falando de discipulado cristão, não é o que ele sabe, é quem ele é, a identidade dele. Então isso aqui é uma boa estaca para começar a bater papo sobre o que é ser discípulo. Não é saber o que ele sabe, mas é ser exatamente quem ele é, na natureza que ele tem, na identidade que ele carrega. Eu quero ser igualzinho a ele, né? Alguém usa a expressão assim, é pegar a poeira do mestre, é andar tanto perto dele, tão perto dele que onde ele pisar, eu tô sempre sujo dessa poeira, porque eu falo como ele fala, como ele come, sinto como ele sente, né? Eu quero ser exatamente como ele é. E Rô,
Não, pode falar, mas eu queria até colocar uma pergunta para você. Como que a gente é discípulo seguindo atrás na poeira hoje em dia? Como que você vê hoje, você que lidera uma juventude, enfim? Então, a verdade é que é o seguinte, ainda dentro do conceito que o Tonassi falou, de identidade, isso acaba dando um choque com o conceito que você trouxe, desse lance do aprendizado de fora para dentro, né? A gente entende que é o seguinte, trazendo para o contexto cristão, você vê os discípulos aprendendo com o mestre verdades, e a verdade ela está além do tempo, ela tá acima de qualquer percepção de realidade. A verdade é a verdade sempre. A verdade é Cristo. Então, se o discipulado está na vida de Cristo, então quando eu aprendo sobre a vida de Cristo para então viver a vida de Cristo, eu na verdade estou vivendo a identidade que sempre foi minha e que por algum momento ela se perdeu. Então faz todo sentido o que o Tonassi disse, porque às vezes a gente não consegue entender bem o conceito de discipulado, porque a gente acha que é algo que está externo a nós, mas não, é algo que está interno, que por alguma razão, a gente nessa metamorfose ambulante que vive, esse negócio foi suprimido, e a gente não consegue viver a verdadeira vida que já era em nós, que já era o desejo de Deus no começo, quando ele falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele já nos criou com isso, com essa identidade, com esse traço de DNA. Então eu entendo que o discipulado é sim algo que aparenta ser de fora para dentro, porque você está aprendendo com alguém está te trazendo as informações, etc. Mas é algo que sempre houve dentro de você e, na verdade, você está tirando da frente aquilo que atrapalhava essa imagem, essa verdadeira identidade vir para frente. No fim das contas, vai ser sempre de dentro para fora, né? Nossa, cara, o Rodrigo falou um negócio aqui que, no meu ver, é uma pérola, cara, porque quando você tocou no assunto de que Jesus veio trazer um ensinamento que era verdade, e isso é atemporal, quer dizer, não importa a época, nem geografia, na verdade ele está acima de tudo. Você sabe que o trabalho de Jesus, no meu ver, e aproveitando que você falou, reconceituou o sentido de discipulado, entendeu? Porque na época de Jesus mesmo, né, era muito comum, por exemplo, as famílias que tinham mais condições, até preparavam os filhos para que esses mestres da época procurassem aqueles que já estavam bem desenvolvidos, crianças com potencial, gente com intelecto, etc. Tanto é que você observa ali na história do Evangelho mesmo, você encontra Judas como escriba, o único que lia, o resto era tudo pescador, o outro lá que mal fazia uma conta lá que era Mateus e tal, né? E por que eu digo que Jesus veio mudar, ele veio fazer uma transição? Na verdade, foi uma metanoia de discipular que Jesus fez, porque o conteúdo desse mestre Jesus, né, dessa pessoa de Deus, ele mudou o conceito porque Jesus, primeiro, não chamou-os com condições, né? Sim. E o que acontece? Aquele conceito de que, não, o meu mestre vai me ensinar a ler a Torá, o meu mestre vai me ensinar as profundezas dos pensamentos dos grandes rabis, né? Não, cara, Jesus veio para mostrar um discipulado aonde a esperança, o amor, você tá junto, o relacional era poderoso. Então, esse conceito de que o que Jesus veio trazer, fundindo com uma cultura da época que já vivia uma questão de que, ele é meu mestre, eu sou aluno, aprendiz, Jesus inverteu essa cadeia toda, dizendo, não, a verdade é a seguinte, o discipulado é sempre uma via de mão dupla, eu tô aqui para sentar com vocês comigo, vocês aprendem comigo e, por incrível que pareça, eu aprendo com vocês. Porque, querendo ou não, em toda a fragilidade divina que Jesus veio a esse mundo, ele veio aqui para ser gente, entendeu? E ele mudou esse conceito, cara. E a hora que você falou, não, porque ele veio trazer a verdade transcende o tempo, cara, isso tem que estar até hoje com a gente, entendeu? Porque ele realmente virou de ponta cabeça o lance de discipular. E é louco você estar falando assim, Alexandre, porque o modelo de discipulado de Jesus, a gente gosta muito de falar de modelo. Qual que é o modelo? Qual que é o método que ele usou, né? Nós somos hoje viciados em método. A gente tem uma geração, a gente tem estantes assim de livraria que tem como fazer, né? 10 passos para, 3 ideias para, 27 passos para. Nós queremos saber como. E ele veio trazer o como, e o como é sempre o mais simples de tudo, a gente acaba voltando no principal. Primeiro que ele encarna, né? Ele falou, para discipular esse pessoal tem que ser igual a eles, eu vou encarnar, eu vou viver entre eles, então aquele que era o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele vai fazer o quê? Ele vai se relacionar. Vocês dois falaram sobre isso. Ele vai se relacionar. Para, de alguma maneira, que nesse relacionamento, a identidade perdida que o Rodrigo falou, seja agora revelada através da relação.
Porque fora da relação, por isso que a gente fala, né? Fora da relação você não tem discipulado, você não tem transformação de vida. Na minha opinião, você não tem transformação de vida. Discipulado, você não tem metanoia se não for na relação. Eu posso ter um bom conteúdo, eu posso ouvir bons podcasts, eu posso ler bons livros, mas é na relação que eu vou testar esse conteúdo. É quando eu me encontrar, é no encontro que eu interpreto se aquilo está sendo efetivo na minha vida ou não. E aí eu já puxo até Posso fazer pergunta, Lucas? Lógico. Então é o seguinte, uma ideia aqui, né? A gente confunde o discipulado e confunde muito esse processo entre qual que é a natureza do discipulado, qual é a natureza dele e qual que é o método que eu uso para fazer discipulado. Então hoje você fala assim, o que é discipulado? Vamos fazer discípulos e tal? Então a pergunta é, como eu faço? Né? Como eu faço o discípulo? Então eu acho que a gente tem que entender primeiro uma coisa que eu ouvi há muito tempo e me ajudou muito a conceituar. Uma coisa é a natureza do discipulado. A natureza do discipulado, e uma menina traduziu isso de uma maneira fantástica, numa frase, um dia que eu vi um videozinho de uma igreja que faz discipulado com intensidade, ela falou assim, discipulado para mim é a formação do caráter de Cristo. Ela falou, discipulado é a formação do caráter de Cristo. Então como é que eu faço com que a minha vida seja formada à imagem de Cristo, ou que outros também sejam formados à imagem de Cristo, né? Então uma coisa é a natureza do processo. A natureza é que ele é um processo contínuo, ele é a vida. Para eu me parecer com Jesus, ou para ter a natureza revelada de Cristo que está em mim, e que ele vai derramando no seu espírito sobre mim, é a vida, leva a vida inteira. Eu vou sempre ser discípulo, não dá para ter 5 passos para o discipulado, 5 ciclos de discipulado, e no final ganho um diploma. Parabéns, você agora é um discípulo formado. Não dá. Esse discipulado ele é eterno. Então isso é uma coisa de processo. Outra coisa é o método. E na minha cabeça o método, ele pode ser qualquer método, ele muda o tempo todo. Tem gente que trabalha com revistinha, tem gente que se encontra em casa, tem gente que vai para pequeno grupo, tem gente que faz um monte de coisa, mas uma coisa não substitui. Que no método tem que ter o quê? A relação. A relação tem que estar presente. Então, para mim, assim, natureza é uma coisa, é legal pontuar. Discipulado, para mim, é um processo contínuo de vida, de transformação à imagem de Jesus. Agora, o método pode ser qualquer método. Cada lugar eu já vi usar um método para fazer discípulo. Agora, todos eles têm que passar pela relação. Eu acho essa questão do método extremamente perigosa, porque o que acontece? No geral, a gente acaba ao trazer o método para dentro dos escopos que a gente vive, a gente acaba priorizando o método e esquecendo do processo. Eu vou dar um exemplo que eu ouvi uma certa vez um pastor que eu admiro muito comentar, um exemplo da agricultura que eu achei espetacular. Que ele diz o seguinte, que existe uma semente de milho que é o chamado de milho híbrido. Então, os cientistas artificialmente foram lá, pegaram aquela semente e trabalharam ela com as melhores características dos melhores milhos do mundo. E colocaram numa semente. E aí essa semente, quando você planta ela e faz uma colheita absurdamente espetacular, você tem a melhor cor do milho, o melhor grão, o melhor sabor, você tem o melhor tudo. Só que quando você pega uma semente desse milho que nasceu e tenta plantá-la novamente, ela não se reproduz da mesma forma. Pelo contrário, ela até apresenta as principais deformidades do milho. Então, o milho híbrido jamais poderia ser pegado a mesma semente dele e replantar. Teria que se fazer novamente uma semente trabalhada em laboratório para plantar do zero. O que isso significa muitas vezes? Que os métodos que nós utilizamos para poder fazer discipulado, eles podem muitas vezes trazer grandes resultados. Eu acho que o tamanho de igrejas que a gente vê por aí, de grandes igrejas, talvez seja o resultado de uma semente híbrida. Espetacular. Só que acontece, quando você coloca essa semente para trabalhar num ambiente desfavorável, ela não sabe trabalhar. Então o que acontece? O discípulo, ele não consegue, ele recebe um método de discipulado, ele aprende aquele método, ele acha que aquele método é para a vida dele, só que quando ele vai para a rua para colocar isso em prática num ambiente mais hostil, aí ele perde a referência, porque aí já não são não é o mesmo ambiente, não é a mesma. Então, ao invés de apresentar o melhor do milho, entre aspas, reproduz a deformidade. Reproduz a deformidade. Então, porque o foco não está no processo, está no método. Mas você acha que quando o discípulo ele se torna um discípulo e ele entende o discipulado, ele já não vai se adaptar a esse processo ou não? Então, mas deixa eu pegar aqui uma carona no que o Rodrigo e o Tonás estão falando, porque eu penso que quando a gente entra nesse assunto de método, cara, eu fico impaciente, assim, dentro de mim mesmo em relação a tudo que a gente tem visto dentro do cristianismo hoje. O método em si, como você falou bem, e eu penso da mesma forma, não importa essa questão de se você vai fazer de um jeito, de outro e tal. A questão é a seguinte: qual é a essência em que nasce esse método
E qual é o fim que você quer com esse método? Porque o que acontece? Quando você faz uma semente de milho híbrida, o que você quer é produzir milho a dar com pau para ganhar muito dinheiro, porque você quer comercializar isso daí. Então, o que acontece? Não importa se essa semente depois vai crescer, se os caras vão plantar, se eles vão comer direito... Você quer o lucro, você quer o benefício. Exatamente, ou seja, no fim das contas, aquele adágio que todo mundo conhece, o fim acaba justificando o meio com que você faz. Então, a pergunta que a gente tem que fazer pra gente, pros grandes líderes de igreja, os pequenos, aquele que de repente é uma pessoa que tá ali só sentado ouvindo, é o seguinte: o que você quer, cara, com o evangelho? O que você quer com Cristo? Porque se eu sento e falo assim, olha, eu vou querer discipular um ser humano, eu vou querer ensinar alguma coisa, então você vai querer ensinar o quê? Porque a verdade é assim, você pode ensinar qualquer coisa de diversas maneiras diferentes. Tanto é que senta aí nos mundos, no meio acadêmico aí, você encontra metodologia do ensino, didática do ensino, ou seja, cada um tem a sua didática, cada um tem a sua metodologia. Mas a questão, a grande questão é o que a gente quer com o discipulado e aonde nasce a essência desse discipulado. Na minha visão, e eu penso que a visão em que eu entendo na palavra, é que a essência onde ele nasce é o amor. Ou seja, o interesse real por aquele pelo qual você vai gastar teu tempo, vai gastar tua saliva, vai gastar tuas horas de sono e etc. Então ele nasce no amor. E segundo, o que você quer? Então o discipulador, ou mestre, ou como você queira chamar, ele não quer um cara igual a ele. Ele quer, nesse processo, que tanto ele como aquele, eles se pareçam mais com Jesus, porque nós perdemos a semelhança com Cristo. Então, a finalidade de um processo de discipulado é que a pessoa se pareça mais com Cristo. E a essência tem que ser amor, porque a gente cria nossos monstrinhos, cara. A gente cria as nossas sementes de milho híbrido. Porque a gente olha para o sujeito e fala assim, eu vou discipular esse cara para quê? Para ele ser um pitbull do evangelho. Entendeu? Para ele ser um pitbull de ganhar alma, para ele ser um cara... trazer muita gente para a igreja. Ele vai ser o cara que mais fala, ele vai arrebentar. Não, cara. Se eu partir do princípio, aí eu respondo a tua pergunta. Se eu partir do princípio em que eu quero trabalhar na vida dele e ao mesmo tempo eu me beneficio com isso, porque eu estou trabalhando minha vida, porque eu estou conseguindo entender que para eu conseguir passar alguma coisa de essência, se eu não viver essa essência, cara, ele não vai entender só a palavra. Por isso que não adianta só a gente pensar, vamos implantar um método, vamos mandar ver e vamos fazer um discipulado. Cara, se a essência do coração não for por amor, e se no final e o foco final não for Cristo, nós vamos criar monstrinhos, discípulos que fazem sementinhas híbridas, que fazem sementes híbridas. E reproduzem deformidades. E reproduzem todas as deformidades que estão por baixo do pano, debaixo da camuflagem daquele que discipula com um bonito discurso. Sabe quando Jesus fala? Que vão vir aqueles que falam igual o cordeiro, mas no fundo eles são como os dragões. É assim que funciona, cara. A gente não entrega aquilo que não tem. A gente entrega o que tem. Mesmo que a gente esconda, mesmo que seja velado, nós vamos entregar o que a gente tem, cara. E esse é interessante estar falando, porque é o seguinte, quando a raiz do discipulado, e veja, a gente nem está concentrando aqui que é discípulo, tem uma dúvida séria, todo mundo é discípulo, né? Talvez até vai ter tempo de bater esse papo, mas assim, quando a raiz não é amor, ela não nasce do amor, eu começo a cometer várias injustiças no processo, né? Porque eu tô com, como você disse, o pano é bonito, por trás dele eu tenho uma intenção ruim ao fazer aquele discípulo, que pra mim não é nada diferente daquela coisa de eu vou dar o pão pra depois batizar o cara. É mais ou menos um pouco, e chamar esse discipulado, né? Essa é uma outra discussão no outro podcast, mas enfim, o ponto é pra mim assim, nesse processo a gente acaba, por exemplo, Rodrigo, que a gente já conversou bastante sobre isso, priorizando competência do cara e não compromisso. A gente pega um cara que é o cara que... Esse cara eu vou discipular. Por quê? Porque ele vai me render. Ele vai traduzir melhor aqui o processo. Ele vai ser um cara... Eu vou gastar tempo com esse aqui. Porque aquele ali eu não quero gastar. E Jesus fez o contrário. Se ele privilegiasse competência, ele teria pego os fariseus para ser discípulo dele. Que eram os melhores. Os mais competentes. Que tinham mais sabor, cor. Eram os fariseus. Não tinha como, era a classe mais religiosa que tinha. Ele pegou os que tinham compromisso, os que aceitaram, né? A gente vai falar um pouco do compromisso do discípulo, né? Mas eles aceitaram, então Jesus precisou só disso, só do aceite deles de compromisso para trabalhar. Então, quando é amor, eu acho que a gente vê aquilo que Jesus vê. A gente consegue olhar para alguém que, mesmo que não tenha a competência que a gente imagina para dar o nosso resultado, mas tem o compromisso do coração, o compromisso do amor, que o que gera compromisso para mim é amor. Se for interesse, não é compromisso. É qualquer outra coisa, mas não é compromisso. É porque daí então, Jesus deixa de ser a nossa expectativa para ser a nossa perspectiva, ou seja, é de onde a gente vê. Jesus
é de onde a gente veio, e não a expectativa que a gente tem para chegar. Não é pra onde eu quero levar o cara. Eu comecei a te olhar de Jesus e a gente vai continuar chegando até lá, né? Ele passa... Legal, muito legal. Legal. E nesse processo, então a gente desenhou esse processo do discipulado. Ele parte de um amor com um propósito de revelar a glória de Cristo. Nesse processo, quem vai levar é o discípulo. E foi o que você acabou de falar, Tonasso. Que era onde a gente ia chegar. E eu deixo a pergunta pra gente ficar mais um tempo vocês falando. Quem é o discípulo? O que a Bíblia diz que é o discípulo? O que Jesus diz que é o discípulo? Quem é o discípulo hoje? Quem a gente pode dizer que é o discípulo que entendeu esse amor e que tem o foco como Cristo, o propósito de levar essa mensagem e hoje vive esse discipulado que a gente está falando? Eu vou soltar um texto aqui antes, aí depois vocês conversam, vocês dois, tá? O texto é Lucas 9:23, texto base do discipulado, base para entender discipulado. Jesus disse a todos: se alguém quiser me acompanhar, ser meu discípulo, tem que negar a si mesmo, tomar diariamente, ele coloca, né? Porque às vezes a gente acha que tomar a cruz é uma vez só. Ele fala: você toma diariamente a sua cruz e me segue. Aí você vai ser meu discípulo. Se aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:27. Quem não carrega a sua cruz esse cara não consegue, ele não pode ser meu discípulo. Eu acho muito pesado isso aqui. Então daí dorme com esse barulho vocês dois agora e comenta aí. Vai. Legal, né? Vai lá. É que ela vem forte no seguinte, de onde começa o cara, né? E eu penso que o discípulo começa quando ele crê, é o primeiro passo. Então ele crê que faz parte da família espiritual de Deus, ele crê que é filho de Deus, ele crê que Jesus, o sacrifício dele foi suficiente. Então ele crê nisso tudo, e essa crença, essa convicção nessa verdade faz plantar de dentro dele o seguinte: eu quero viver essa vida também. Pela contemplação, né? Eu contemplo Cristo e vejo que a vida é espetacular, né? Então a minha gratidão transborda e eu vou pra cima disso. Só que o que é ser isso? Porque daí quando o Tonasso traz esse texto, ele vai para um lado muito profundo, que é o seguinte: a gente falou aqui sobre a questão do método e a gente fica pensando que de uma certa forma as pessoas não querem pensar, por isso que elas buscam método. Tanto que esses dias eu li um e-book que dizia assim: como lançar um e-book de sucesso. Aí sempre tem assim, coloque um título assim, 10 passos para tal coisa, 7 passos, por quê? A pessoa não quer pensar, ela quer pegar o modelo pronto e quer fazer. Então, já no caminho do discipulado, segundo o texto que o Tonasso leu, é o seguinte: esteja disposto a morrer a cada dia. Ou seja, não é morrer uma vez só. O que eu preciso fazer? Qual taxa que eu preciso pagar para eu entrar nesse processo aí? Conta pra mim qual que é a taxa aí Só que é o seguinte, cara, essa taxa, entre aspas, é pagar todos os dias em favor dos outros. Deixa eu pegar só um gancho, Rô, porque pode ter alguém em casa, no carro, em qualquer lugar ouvindo a gente, que não sabe o que é essa cruz. E você falou agora de morrer. Só pra gente explicar o que é essa cruz. Você pode continuar só pra... Então tomar minha cruz é isso, para eu ser esse discípulo. Perfeito. A cruz de Cristo, ela é o símbolo perfeito do que Cristo é. E o que Cristo é? Cristo é a oferta, a entrega, o sacrifício. Então, quando eu pego a minha cruz todos os dias, eu pego a predisposição diária de morrer para os meus desejos e minhas vontades, para fazer valer a vida nos meus irmãos. Ou seja, o homem natural, ele está disposto a sacrificar a própria vida para fazer valer os seus direitos. Mas o Filho de Deus, aquele que é discípulo de verdade, entendeu que está pronto para sacrificar os seus direitos para fazer valer a vida no próximo. Então, eu entendo que esse morte e cruz está muito nisso. Eu morro para as minhas vontades e para os meus desejos e interesses pessoais para que o outro tenha vida. Ou seja, não é nenhuma morte Não, eu só morro para não ter... Já morte com propósito. Não, é morte com propósito. Ou seja, eu morro para gerar vida. Eu penso assim. Você sabe que para mim responder para mim mesmo, né? Quem é o discípulo, eu precisaria tentar entender quem é o mestre, né? Porque eu tenho que saber o que eu sou, né? O que quem está do meu lado é. E no meu ver, assim, mestre só tem um. E é Jesus Cristo. Ele é o mestre. O resto é tudo discípulo. Então a gente não tem guru, a gente não tem mestre, a gente não tem pai espiritual no sentido de... E nem discípulo nosso. Exatamente. A gente não faz discípulo nosso. É aí que tá, cara. Então, quando eu olho, eu vejo uma inteligência, assim, acho que todos nós, né, podemos ver isso toda vez que a gente lê o Evangelho. Você está falando desse lance da cruz, né? Você vê ali no início do Evangelho, em que Jesus se batiza, no outro dia, Jesus está passando e João cutuca assim, André, e fala assim: esse é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado.
E André imediatamente se levanta e sai seguindo Jesus assim, sem Jesus chamar. Quer dizer, André começou a andar atrás dele e Jesus dá uma parada ali, né? Olha para trás e diz assim, para André e para mais um, o que vocês estão buscando? Ele falou assim, onde o senhor mora? A gente quer saber onde o senhor mora. E aí a primeira frase de Jesus é, vem e vê. Ou seja, Jesus podia ter olhado para ele e falou assim, olhar para trás e falou assim, vocês estão querendo me seguir? Então pega a cruz e vem morrer. Os dois iam olhar e falaram, pega um papiro e uma caneta e anota. Chamando para a morte já logo de cara, mas Jesus chamou eles para verem. Por quê? Porque para o cara chegar num estágio de querer dar a vida por uma causa, aliás, eu penso assim, né? A gente talvez encontre a razão de viver quando a gente encontrar na nossa vida aquilo pelo qual vale a pena morrer. Porque a razão de viver no final da vida do discípulo é morrer pela causa. Mas um discípulo, ele vai ter estágios de maturidade espiritual para entender isso. Então, quando Jesus olhou para eles assim, então vem ver. E Jesus mostrou para eles muitas coisas. Isso acontece da cruz, dele querer a cruz e querer a morte, quando ele ama o mestre. Quando ele admira o mestre. Quando ele entende que o mestre morreria por ele. Porque o mestre vai dar a vida, então. Então, se o mestre vai dar a vida, então por que eu não vou dar a minha? Jesus falou assim, não há amor maior do que dá a vida. Ele podia falar pelas suas criaturas, ou pelos seus discípulos. Não, ele falou pelos seus amigos. Falou assim, por que ele está dizendo isso? Porque todo mundo ali tinha amigo. Falou assim, eu vou morrer pelos meus amigos e vocês vão morrer pelo de vocês, cara. Nós temos um caminho só aqui. Então, quando eu conceituo quem é o mestre, eu entendo que todo mundo é discípulo, aí eu entendo que Deus não foi limitado quando deu uma missão dizendo assim, ide por todo mundo e fazei discípulos. Jesus não falou, façam discípulos para vocês. Jesus falou, façam discípulos. Vai por todo mundo, prega o evangelho e tal, façam discípulos. Quer dizer, Deus não foi limitado quando pediu isso, porque quando eu faço discípulos para Cristo, ao mesmo tempo eu sou discípulo, ao mesmo tempo em que ele e eu estamos juntos, nós dois estamos trilhando um mesmo caminho que o mestre colocou. Então aí eu entendo, por que Deus deu a missão? Porque essa missão salva a minha vida. Essa missão não salva a vida de quem eu discipulo no último, vamos dizer assim, no âmago da questão. Eu sou salvo porque eu levo discípulos. Porque quando eu levo, eu aprendo. E aí eu me remonto às bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, ou seja, os ensináveis. Você quer fazer discípulos? Seja ensinável. Porque se você não for ensinável, se você não tiver a fim de aprender, cara, ninguém aqui nunca vai ser guru. Ninguém aqui é mestre. Todo mundo aqui tem que ser humilde de espírito para aprender com um mestre só. Só há um Senhor. Só há um mestre. E todo mundo junto nesse caminho de discipular. Eu aprendo com o Tonasso, eu aprendo com o Rodrigo, eu aprendo com o Lucas, todo mundo aprende comigo e a gente vai batendo a cabeça, o outro se apoia, o outro se escora e a gente vai vivendo essa vida do Evangelho como discípulo de Jesus, tentando nos ajudar onde um é fraco, onde o outro é forte. Eu suporto os meus irmãos, mas não suporto porque os caras são chatos, eu tenho que aguentar esses caras. Eu dou um suporte, né? Suporto, eu ponho eles nos meus ombros, né? Tava só lembrando aqui de um conceito, né, dessa questão de, para pontuar mesmo assim, esse negócio de tomar a cruz, né? Eu sempre achei, de verdade mesmo, eu achava que tomar a cruz que a gente tinha era uma doença, o namorado chato, sabe, a mãe, o marido que você não aguenta, a esposa que você não quer mais. Porque minha mãe sempre dizia, né? Minha mãe, não vou falar isso que o dia que ela ouvir ela ficar triste, mas assim, uma mãe diz por aí, né? Essa é a cruz que eu tenho que carregar, né? Esse é o cara. As pessoas dizem isso. As pessoas dizem, né? Essa é minha cruz. Essa é a minha cruz. A cruz é quase que o karma, né? E a mesma coisa, cruz e karma, né? Eu queria que vocês parassem para pensar o que estava na mente do público de Jesus quando ele fala isso. Porque ele fala num contexto onde a cruz era instrumento de morte, né? Cruz era instrumento de punição. Cruz era instrumento de vergonha, né? Então ele diz assim, olha, ou seja, ninguém quer tomar cruz, né? Por isso vem ver primeiro. Só que você vai ver, e é o seguinte, eu lembro que uma vez você comentou comigo lá no Vão Livre do MASP, um dia você falou, vem ver, aí depois Jesus falou, vem e aprende comigo, aí tem uma hora, vem e morre. Né? Vem e morre agora. Aí a gente terminou dizendo assim, agora vai e vive, depois você passa pela morte. Então, eu lembro muito disso até hoje. A ideia de que o camarada tomava a cruz, na mente dos discípulos, quando Jesus fala isso para uma plateia, aquele cara, quando ele via um judeu, um ladrão, ou quem fosse um estuprador, quem fosse tomando uma cruz, a cena da cruz, de alguém caminhando com uma cruz nas costas e tomando uma cruz, na mente daqueles caras era assim, esse cara nunca mais volta. Ele vai para a morte. Esse cara não volta nunca mais. Então, Jesus está dizendo assim, se você
vai tomar todo dia a sua cruz, é que você vai aprender que todo dia, como o Rodrigo falou, você vai deixar de viver pro teu ego. E o Senhor da sua vida vai ser eu. E o que eu disser, você vai ter que ser ensinável. Você vai ter que ter humildade de espírito para poder aprender de mim, que sou manso e humilde, né? De coração. E eu vou aliviar você. Você pode vir aqui que eu vou te ensinar. Então eu fico imaginando na cabeça deles o que é negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Na minha opinião, 2 coisas caracterizam um discípulo. Assim, não para tentar ser que nem assim 10 passos para ser discípulo, né? Mas na minha opinião, para me ajudar a entender, né, na minha mente ocidental cartesiana, quando o cara morre para si, como o mestre, que é o modelo que o Alexandre falou, que é a minha referência, o mestre. O que ele fez? Deu a vida pelos amigos. Então eu também faço isso. Então isso me diz que eu sou um discípulo. Porque ele falou, se você não fizer isso, você não é meu discípulo. Você não pode ser. Ok, então para mim tá claro que isso é uma coisa. Segunda coisa, ele fala assim, no mesmo capítulo de João 15, ele fala, você vai me amar, você vai amar os outros como eu amei. Então, a medida que eu amei, a medida de morte, eu me entreguei por alguém, essa é a medida. Então, você vai se entregar e vocês vão dar muito fruto, ele fala. E, na minha opinião, ele diz assim, sem mim nada podeis fazer, e quando vocês derem muito fruto, vocês vão ser meus discípulos. Eu entendo que o discipulado implica nessas 2 coisas. E eu estar morrendo para a minha vida para que a vida de Jesus ela flua através de mim para o outro. E isso é natural que aconteça. Eu vou frutificar a vida de Cristo em alguém, se eu estiver morrendo para a minha. Porque é ele que vai viver, não vivo mais eu. A gente falou disso no podcast passado, né? Eu não vivo mais eu, ele vive em mim. Se ele vive em mim, a vida de Jesus é frutífera demais. Então, na minha opinião, para ajudar essa ideia da cruz, é morte para nunca mais voltar. E é essa morte que gera vida, natural. Você falou dessa questão da cruz, desculpa interrompê-lo, Lucas. Você falou dessa questão da cruz, me lembrou de uma coisa muito interessante, que esse lance de a gente achar que a nossa cruz é aquilo que há de ruim que a gente tem que carregar, né? E eu hoje tenho uma concepção assim um pouco diferente em relação a isso. Na verdade, é igual aquele cara que diz, cara, eu tenho esse carro velho e toda vez ele quebra, tá, isso aqui é a minha cruz. Eu gosto de pensar que a cruz não é o carro velho, entendeu? A cruz é o carro zero que você comprou novinho, inteirinho, cheirando novo, assim, com plástico no banco, e que você oferece em favor do seu irmão, percebe? Alguém tá sangrando e você coloca ele dentro do carro para você levar para o hospital. Você comprou o carro e você estava feliz com ele, aí sua esposa vai dirigir e ela bate o lado direito, assim, a lateral. Aí você fala pra ela, amor... Mas peraí, aconteceu isso? Não, mas imagina. Eu imagino. Eu gostaria muito de dizer isso pra minha esposa, assim, de pegar o carro, ela pega e bate o carro do lado direito, eu falo pra ela, amor, vamos fazer o seguinte, vamos bater do lado esquerdo, porque daí isso aqui vai ficar um marco pra nossa relação, entendeu? Então, o carro é uma oferta... pra relação, percebe? Então a cruz dá o que você tem de melhor, né, nesse sentido. Que a cruz é onde eu sofro pelo outro. Exato, pelo outro, né? Perfeitamente. É onde eu vou morrer pelo outro, né? Então eu não vou morrer por mim, né? Aquilo que há de melhor, né? Eu pego aquilo que há de melhor que eu tenho e eu reparto com meu irmão. E aí eu acho que isso é a cruz, porque hoje a gente tem esse protecionismo, entendeu? Não, meu carro ninguém pode riscar, ninguém pode tocar, eu não posso levar ninguém, porque por que eu vou dar uma carona para uma pessoa? Porque eu vou gastar combustível. E porque, ou de repente, se não é a gente falou de uma questão muito material, mas pode ser qualquer outra coisa, pode ser a nossa alegria, a nossa paz, né? A nossa paciência. Então eu gosto de pensar que a cruz é para mim algo de bom que Deus depositou na minha vida, que eu posso repartir na vida do outro, entendeu? Isso para mim é minha cruz. Eu abro mão daquilo que supostamente era meu, para entender que aquilo agora é nosso e não meu mais. Então nada é meu mais. Na minha opinião, por isso que pouca gente é considerada, segundo o Evangelho, não segundo a minha medida, mas a medida de Jesus, não é considerada discípulo. Você tinha na época multidão, você tinha seguidor, aquele cara de vez em quando, ele estava sempre nos sermões de Jesus, né? O cara que vai no evento, né? Ele, Jesus vai falar, vou lá ouvir. Mas tomar a cruz era uma decisão de falar, você vai me seguir mesmo? Porque me seguir mesmo é o seguinte, é dar outra face, é orar escondido, é não juntar tesouro nessa terra, é confiar em mim plenamente que no outro dia, a cada dia basta o seu mal, confiar em mim é orar pelo inimigo, andar comigo é perdoar. O cara ficava ali, você quer ser meu seguidor? Porque meu seguidor não é quem vem me ouvir falar. Né? Não é a multidão que come o pão e o peixe. Seguir meu seguidor é essa relação de intimidade onde a cruz vai se tornar para você uma alegria. Eu acho que nesse sentido o padrão do evangelho ele dá uma nivelada assim. Eu não sei nem dizer se aqui nós somos discípulos, entende? Nessa hora, entendi, lógico. Nessa hora você tem que questionar. Pegando isso de gancho, eu vou soltar uma última pergunta pra gente discutir nos últimos minutos. Só queria trazer antes... Já estamos nos últimos minutos? Eu não conto essas coisas pra vocês. Só contei agora pra vocês ficarem... Não, preciso falar tudo que eu tenho que falar agora. A gente divulgou que ia estar aqui hoje gravando. E a Eliane Campos participou com a gente. Queria só ler o que ela escreveu, porque faz muito sentido nisso que a gente tá falando. Ela
aspas para ela, né? Nos dias de hoje, dias de intensa correria, dias onde tudo é relativo, vejo que o Senhor nos levanta em todos os lugares e a qualquer que seja o momento. Sinto o quanto temos que estar disponíveis a todo momento com as capacidades que o Senhor nos dá, com a disposição, com o conhecimento e com a misericórdia que é renovada e desenvolvida por Ele em nós, discípulos em todo lugar e em toda hora. E eu acho isso muito bonito porque a raiz está aí, né, de você estar disponível o tempo todo. Todo dia, renovar essa morte de cruz todos os dias. O cara acorda de manhã e fala, não vou ver minha vida, vou ver a vida de Cristo. Exato. Se você falar isso de manhã, meu amigo, se prepara. Vai pro trabalho e encara a sua empresa de um jeito diferente. Hoje não sou eu quem vai viver. Pois é, se você... Cristo vive em mim. Por isso que Jesus é tão sábio, é cada frase. Se o cara acordar de manhã, bom dia, Jesus, hoje eu quero viver a tua vida. Não é a minha, é a tua. Eu sou teu discípulo. Já mudou o dia. Já mudou o dia. Amigo, pega o né? ônibus, pega o trânsito, pega a sua vida, pega o seu dinheiro, o que você for gastar. Tudo, as suas relações, a maneira que você vai lidar com as pessoas, tudo vai mudar se eu tô vivendo a vida de Cristo. Então, essa menina, como é a Eliane? Eliane Campos. Eu vejo Atos aí no que ela tá falando, né? Aquela igreja onde eles estavam juntos, eles partiam o pão com alegria, eles iam nos lugares e eles eram reconhecidos. E interessante, né? Porque não tinha, é óbvio, né? Não tinha uma rede social na época. Tipo, Pedro perguntou, como é que vão saber que nós somos os seus discípulos? Quer dizer, não tinha um perfil de Pedro, né? Tipo, Pedro, apóstolo, né? Com aquele azulzinho do Twitter, dizendo que aquele é o selo, que é Pedro mesmo. Pode seguir que é Pedro, né? Oficial, né? Pode seguir que é Pedro, esse aí, né? Boa. Então ele perguntou, como é que vão saber que a gente é seu discípulo? Você vai morrer, quer dizer, não vão ver mais a gente com o Senhor. E ele disse assim, nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu amei vocês. Quer dizer, Jesus podia ter falado, olha, não, é o seguinte, vai ter uma roupa, um style assim, e todo mundo que olhar para esse style fala, discípulo de Jesus ali, tal, né? Mas por que ele não fez isso? Porque roupa você pode comprar e fingir sem em qualquer lugar. Então ele falou, não, vamos colocar um outro esquema. Eu podia até ser mais polêmico aqui, mas eu vou evitar ser tão polêmico. Mas eu queria dizer assim... Peixe, o meu tipo de peixe diferente. Pode ser, né? Eu ia dizer até outras coisas, mas em todo caso, que é lógico, eu não discordo, mas eu não vejo como a marca final descritiva, porque a marca final é a seguinte, eu sou amor aonde eu estiver. Sabe aquele lance de você estar num lugar e de repente você tá ali, o cara tá enfrentando um baita de um problema na vida dele e você já em algum outro momento derramando a sua vida nele sem querer que ele seja seu prosélito, mas você foi derramar a vida dele, a sua vida na dele, por quê? Porque você viveu um negócio bom demais e quer que ele viva. Tipo, eu vivi um problemão e agora é ele que tá vivendo. Ele chega e fala assim, cara, lembra que nós conversamos e tal? Eu tô com um problema. Como é que você consegue ter essa paz que você tem, cara? Porque hoje eu tô nesse problema e não consigo ter a paz que você tem, cara. E aí é a oportunidade que você tem de mostrar para ele um caminho sobre modo excelente. Uma paz que excede entendimento. E não é uma paz que é sua. Porque nós somos, não vive a gente a sua é mundo, vida, né? A gente é daqui, não somos ET, né? Mas ele dá. Então você fala assim, tá vendo? Essa paz é Cristo, cara. Então aí você é Jesus lá. Você é Jesus no trabalho, na escola, no posto, na padaria, na rodovia. Que é meus imitadores, assim como Exatamente, eu. cara. E aí vem um negócio, você falou um negócio de nivelar. Eu não sei quanto tempo a gente tem, Lucas, mas eu vou tentar ser rapidinho. Mas você falou um negócio de nivelar, né? Às vezes o cara que nunca veio, o cara que é admirador. Isso me faz lembrar bastante, assim, alguns livros que eu até já li também, eu sei que você leu também. Agora é gozado, eu fico olhando esses lances de nível de discípulo, né? Nível. Quem nivela e quem julga o nível. Nível 1, porque nível como 2. é que eu, que sou discípulo, julgo o nível do Lucas, que é discípulo? Eu tenho que ter um padrão de nivelar. Então, olha, eu não consigo imaginar Jesus com os 12 assim, e Pedro falando, não, Jesus, deixa que só eu resolvo. Não, Pedro, é o seguinte, você está no nível 2 ainda, e João está no 3, então agora é João, que você ainda é nível 2. Não, cara, a verdade é assim, quando a gente fala de maturidade espiritual, não tem como nivelar. A maturidade espiritual do ser humano, ela é falha até Jesus voltar. Ou seja, sempre amadurecendo para dar fruto. Porque se não der fruto de maturidade, não está sendo discípulo porque não está aprendendo. Não é aquela história, eu não dou fruto, vou para o inferno, me lasquei. Não, cara. Se você não está dando fruto, é porque você não está internalizando o conceito. Se você internalizar, você vai a história da oliveira, que é natural, que todo mundo não, para mim volta na videira mesmo. Isso, se você não tá nela, né? E aí você dá fruto. Aproveitar exatamente. Porque se você não dá fruto, ele corta e joga fora. Exatamente. E ele te poda no processo para que você dê mais fruto ainda. Para mim, João 15, quem quer entender discipulado, lê João 15 até a morte e ora. Ali está o discipulado de Jesus. Então, no Evangelho aproveitando tá João 15 e o que vocês estão falando, e aí em João 15:8 ele diz isso, né? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. A gente falou de cruz,
falou, se vos amardes uns aos outros serão meus discípulos, e agora o fruto, que é o que a gente está discutindo. E aí fica uma pergunta para a gente discutir em poucos minutos que faltam. Faltam poucos minutos. Menos que antes, né, Lu? Menos que antes, porque aquela hora eu ia falar, já perdemos 1, 2, 3, e vai. Primeiro, só é discípulo quem dá fruto? Então, a consequência dessa pergunta é, tem muito cristão que não é discípulo? Essa é uma pergunta. A outra, que fruto é esse? Então você quer o discipulado parte 2, né? Porque... Em poucos minutos. Mas aí, a gente faz o seguinte, vamos combinar o seguinte, vamos lá. A gente tem... Tô aumentando aqui, tá? 8 minutos. Se não der, fica já a promessa aqui, a gente vai parar faz discipulado parte e vai 2. fazer um discipulado parte 2, ok? Tá bom. Temos 8 minutos para responder essas duas perguntas. Qual que é a pergunta? A primeira pergunta, Só quem só dá é discípulo quem dá fruto? E por consequência, tem muito cristão que não é discípulo? E a segunda pergunta, que fruto é esse? Cara, você me fez lembrar, desculpa, eu vou falar rapidinho. Você me fez lembrar aquele lance dos caras tem 8 perguntarem, minutos, cara. Quem é meu... Perguntar pra Jesus assim, então tal, não sei o que, quem é meu próximo? Que foi onde ele entra com a parábola do semeador. A inversão que Jesus dá nessa parábola é... Semeador. Ele fala assim, a pergunta que você devia fazer não é essa, quem é meu próximo? A pergunta é, você é próximo de quem? Eu não estou dizendo que você fez a pergunta invertida, mas a gente pode inverter essa pergunta. Sim. Falou assim, a questão é todo aquele que é discípulo dá fruto? A pergunta que eu faria é o seguinte, que tipo de fruto dá esse discípulo? Porque fruto de vida é fruto de vida. Pode ser podre, pode ser bom, pode ser lixo, pode ser o que quiser, mas é fruto. É fruto que eu sou um bandido, o fruto da minha vida vai ser o quê? Roubo, morte, uma desgraça total. Então a verdade é a seguinte, todo ser humano, todo dá fruto. Todo dá. Agora a pergunta é, fruto para a vida ou fruto para a morte? Então, o discípulo de Jesus, ele dá fruto para a vida. Vida para a vida. Então, eu entendo, e eu olho para mim, né, um pecador mesmo, e penso assim, Senhor, não é porque eu dou fruto que eu vou estar lá. Mas eu não vou conseguir estar lá sem dar fruto. Porque o fruto é natural. É aí que está o X da questão. Então, no meu ver hoje, tem muito cristão dando fruto que não é fruto do Evangelho. E tem muita gente que às vezes não leva esse nome cristão dando frutos do Evangelho, que Jesus falou que as pedras iam falar. Ou seja, ele está dando fruto do Evangelho sem saber que é. É aquele que vai olhar e falar, mas que feridas são essas nas suas mãos? Né? Que é? Esse cara não tem a menor noção de quem é ele, né? Mas deu fruto. Deu fruto por quê? Porque ele conseguiu colocar a essência do amor na vida dele. Deus é amor, cara. Eu gosto de pensar que esse lance do discipulado, essa sua pergunta de se todos são discípulos ou não, e a questão do fruto, eu penso assim, a criança, o ser humano, quando que ele é considerado já um jovem adulto ou um adulto jovem? Quando ele entrou na fase da puberdade, ele já é capaz de reproduzir. Ou seja, até a puberdade, ele sobrevivia daquela relação atrás do benefício, ou seja, ele queria a mãe por causa do leite, ele queria o pai por causa da provisão, mas no momento que ele está capaz de reproduzir, então ele já é considerado um jovem adulto. Então, se for trazer para a nossa concepção do que é essa diferença entre o cristão, e eu acho que existe sim cristãos que ainda não são discípulos, e cristãos que são discípulos, a diferença está na capacidade de reproduzir. Ou seja num simples conceito, num conceito único. De repente eu aprendi um texto bíblico só, mas aquilo eu me comprometi com aquilo, com a minha vida, eu sou capaz de reproduzir, percebe? Mas se eu aprendi a Bíblia toda e eu não tenho compromisso com isso, então não tenho capacidade de reprodução. Então a grande diferença entre o cristão que ainda é cristão tão somente, mas ainda é um bebê, e o cristão que já é um discípulo maduro, para mim, está na capacidade de reprodução. Ou seja, se ele pode gerar novos filhos de Deus, se ele pode gerar vida nas pessoas, se ele pode reproduzir aquilo que ele aprendeu, se ele pode amar com o mesmo amor que ele foi amado, então ele é considerado sim um discípulo. Então, para mim, a grande diferença está aí, na capacidade de reprodução. Antes ele era apenas um consumista, porque ele era uma criança que precisava do leite, mamar, papar, quer, porque é igual o exemplo de uma criança. Quando o bebezinho vai lá, profere a primeira palavra lá, mamar,
Todo mundo, ai, que lindo, bonitinho, bebê, fala mamá, coisa linda. Só que quando você faz, completa 1 ano, só fala mamá. 5 anos, só fala mamá. 3 anos de idade o cara só fala mamá, aí já é uma doença, entendeu? Coisa errada, né? Alguma coisa errada tem. Então a grande diferença tá na capacidade de reproduzir. Eu acho que essa é a mesma. A minha ideia é que só damos frutos segundo a nossa espécie. Então, realmente eu vou dar fruto. Então, se eu vou gerar alguém para a glória de Deus, um discípulo para a glória de Deus, por isso que a gente faz discípulo para Jesus, né? Eu creio que é uma marca, assim, do cristão comprometido com a vida de Cristo. Usando tudo que vocês falaram, é natural, e eu traduzo na relação de agora gerar um filho, gerar alguém segundo Jesus através da minha vida. Na minha concepção é assim, eu sou um canal onde a vida de Cristo flui através de mim. Jesus falou, não tem árvore boa que dá fruto ruim. Se a árvore é boa, vai dar fruto bom. Então se eu estou na árvore boa, eu vou dar fruto bom. Então se eu estou comprometido com o evangelho, sério, sem brincadeira, não estou de passagem lá, estou cravado em Jesus, me molda, me poda, fico aqui até o Senhor me mudar, e eu ser igualzinho o Senhor, ali o fruto vai estar sendo gerado dentro de mim e através de mim. E apesar de mim, e além de mim... Né, Tonasso? Não tem como não influenciar o ambiente em que você tá. Quando isso é real, não tem como. Porque é a menina lá que acorda de manhã e fala, morri pra mim, acordei pra viver a tua notório, vida. né? É aquele amor que transporta, né? Exatamente. Não tem como. Seus conflitos mudam, você começa a enxergar pessoas na perspectiva de Jesus, não na expectativa, você começa a privilegiar compromissados e não competentes, você começa a traduzir na sua relação o amor de Jesus. Eu acho que é o fruto da árvore. Sem mim, nada podeis fazer. Eu gosto muito desse texto, porque eu vivo esse texto, eu entendo esse texto na minha vida, quando eu estou desligado, o caos que a gente é. Senhores, vocês estão satisfeitos? Não. Não, se não, a gente vai fazer mais Não, tem bastante coisa, né? Eu acho que tem bastante pra falar, mas foi um dia muito abençoado. Eu acho que as pessoas você que está ouvindo a gente, com certeza, algo daqui você vai tirar. O cara que achava que eu vi esse podcast ia ter... discipulado, vamos ver os 10 passos. passos. Você se lascou. Eu só tenho uma coisa pra dizer você, toma tua cruz. Morre e vai. Morre e vai, e volta aqui semana que vem. Vai ter muito mais conteúdo. Gente, obrigado. A gente conseguiu até antes dos 8 minutos. Amém. Pastor Alexandre, obrigado pela participação. Obrigado por estar aqui com a gente. Um privilégio. E que você esteja muitas vezes com a gente aqui. Cara, foi uma legal. bênção ter você com a gente. Pede uma frase abençoado. final do Alexandre. Eu queria ver uma frase final Então, uma dele. frase final. Rapaz, frase 30 final, segundos. assim, daqui uma roupa. Frase final em 30 segundos. Pode não? Pode. Olha, cara, eu vou dizer assim, o processo de discipulado na minha vida tem sido, assim, uma batalha do dia a dia, no que diz respeito a mim mesmo e no que diz respeito às pessoas que estão ao meu redor, sabe? A gente fala aqui, às vezes até pode parecer meio cheio de tudo tá dando certo e tudo sempre é perfeito, mas, cara, é joelho no chão, é falar com Deus, é a gente baixar a cabeça, mudar o rumo e pedir sempre para que Deus coloque pessoas no nosso caminho, como hoje aqui, né, para ser um aprendizado. Eu me sinto abençoado hoje aqui, porque ouvindo cada um de vocês e sendo cutucado pelas suas perguntas muito bem colocadas aí, Lucas, eu repensei muita coisa aqui hoje, cara. A minha frase é de gratidão a Deus por estar aqui e por estar nesse caminho com vocês e com mais um monte de gente que está ouvindo a gente aí hoje também. Legal. Tonasso, 15 segundos. 15 segundos. Não, acho que legal lembrar que, para mim também, falar um pouco da minha caminhada, eu parei de pensar discipulado como algo que eu aprendi, o que eu sei, e comecei a perguntar mais que tipo de gente eu estava me tornando, sabe? Se eu sou discípulo mesmo, que tipo de Felipe eu tô sendo. E não o que eu sei sobre Jesus, o método que eu descobri, a maneira que eu entendo. Mas a pergunta minha que eu carrego hoje, que tipo de ser humano eu tô deixando ser moldado por Jesus? E a minha oração é essa, que eu assuma a minha cruz mesmo, de morrer pro meu ego e deixar ele viver. Não é fácil, como ele falou, é caminho estreito, né? Mas eu creio que é caminho de vida, e vida abundante, quando a gente descobre essa morte nele, assim. Então, quero estar na videira e gerar frutos para a glória de Deus. Amém. Rodrigão, 20 segundos. Agora é Eu sério. ganhei mais tempo que o Tonasso. Você viu? Tem uma frase que eu queria encerrar com ela, eu acho, de Mohandas Gandhi. Ele diz o seguinte: acreditar em algo e não viver isso é desonesto. Então a minha oração hoje é para que eu não seja desonesto, sabe? Para que eu olhe para tudo isso, olhe para a imagem e para a vida de Cristo e consiga perceber a minha vida na vida dele, porque ele me criou assim, para ser da família dele, para trazer comigo aonde eu for, aonde eu pisar, os traços do DNA de Deus. Então eu quero fazer essa escolha todos os dias, cara. Eu quero, como a gente falou hoje aqui, acordar de manhã no meu primeiro despertar e dizer: Deus, eu
não quero viver hoje a minha vida, eu quero viver a vida do seu filho, eu quero viver a vida de Cristo. Então, eu quero ser honesto com isso, porque só há vida nele, e se é só a vida nele, eu quero viver a vida, enquanto eu ainda tiver oportunidade. Amém. E que você que está ouvindo a gente também possa, eu não sei onde você está e que horas que são agora, mas que você possa, na primeira oportunidade, orar para Deus e pedir também para morrer, para viver a vida dele. Obrigado por compartilhar esse momento da sua vida com a gente e que a gente possa estar junto nessa caminhada. Compartilhe, divulgue esse material, faça com que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, que mais pessoas possam expandir a mente também. Semana que vem a gente está de volta, tem muito mais. Obrigado, gente. Esse foi mais um Metanoia. Metanoia, expanda sua mente.